Alô? Bom dia a todos. É sempre uma alegria voltar a Portugal e nós brasileiros temos um carinho e uma gratidão muito grande. Nós somos meio portugueses, falamos português e temos ascendência portuguesa. Eu, por exemplo, sou um da Silva. E é uma alegria muito grande, já que nós temos muitos amigos aqui portugueses, amigos brasileiros, amigos angolanos, amigos cabo-verdianos, e essa comunidade lusófona é de uma alegria e de uma solidariedade, uma identificação muito grande. E eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus hoje, num texto que está no livro de João, capítulo 20, e que é o encontro que Jesus tem com um dos seus discípulos, depois de ressurreto, o encontro que Jesus tem com Tomé. E quando nós lemos a Bíblia... Quem sabe que dá para subir um pouquinho mais? Ok, obrigado. Tá bom. Quando nós lemos a Bíblia, nós nos deparamos com um livro de biografias. Muitas vezes a gente acha que é um livro de teologia, de moral, de princípios, mas na realidade é a experiência de homens e mulheres no concreto, na realidade, no cotidiano da vida, a partir da revelação de Deus que se insere nesses acontecimentos da vida humana. E inclusive é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, parece mais de 100 vezes. É um Deus que se mistura com as gerações, com as famílias, que caminha com os homens, se identifica com os homens. E no caso de Abraão, Isaac e Jacó, ele se identifica com uma família disfuncional, uma família complicada, uma família cheia de manobras, trapaças e mentiras. E Deus vai andando com o ser humano, e nessa caminhada do homem com Deus, esse homem vai se tornando um pouco melhor. Essa é a história da revelação bíblica. De maneira que quando nós nos deparamos com um personagem das Escrituras, cada um de nós tem um pouco deles. Nós podemos nos identificar com Pedro, com Elias, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Podemos nos identificar hoje especificamente com Tomé. E eu escolhi esse texto porque eu me identifico muito com Tomé. Eu sou muito parecido com Tomé. E muitas vezes eu tenho que voltar àquilo que aconteceu com esse homem e ler a história da vida desse homem com a minha própria história. E ver os pontos de confluência. E ver que aquilo que aconteceu com Tomé, a forma como Deus age com Tomé, é a forma como ele continua agindo comigo hoje. Nada da ação de Deus escapa àquilo que está na palavra. E a palavra é a ação de Deus entre os homens. Então, nós vamos abrir a palavra de Deus agora, mas é importante que nós abramos também o nosso coração. Não basta só abrir a palavra de Deus. Nós precisamos abrir os nossos corações. E com o coração aberto, a palavra aberta, chamar o Espírito Santo de Deus. Porque, embora nós sejamos muito inteligentes e conseguimos entender o texto, nós precisamos de um discernimento mais profundo daquilo que Deus está falando conosco. Isso só o Espírito Santo faz. Esse mesmo Espírito que inspira João a lembrar desse episódio para ser guardado na palavra de Deus, esse mesmo Espírito que preservou essa palavra até os dias de hoje, é o mesmo Espírito que está aqui entre nós nesse momento e que vai falar conosco através desse texto. E Jesus já morreu, ele ressuscitou, e os discípulos estão apavorados, escondidos no cenáculo, com portas trancadas.
eles estão muito frustrados, porque eles tinham deixado tudo na Galileia. Eles tinham seguido Jesus Cristo até Jerusalém, onde eles esperavam no último momento que ele ia, numa expressão do seu poder e da sua glória, derrubar o Império Romano, restaurar o culto no templo, e ele não faz nada disso. Ao contrário, ele se entrega aos seus algozes, ele não responde com força, com poder, e eles estão diante dessa realidade misteriosa, profunda, de um Deus fragilizado. Eles não conseguem suportar isso. A frustração é muito grande. Eu acho que isso tem paralelos com a nossa vida, muitas vezes. Quando nós nos encontramos em situações onde nós sabemos que Deus tem poder para realizar aquilo que precisa ser realizado, e aquilo que Ele prometeu, e aquilo que a gente acha certo. E, de repente, ele se fragiliza, ele não faz aquilo que a gente gostaria. E a gente tem uma dificuldade enorme. Pedro, quando ele percebe isso, ele trai Jesus 3 vezes. E quando ele trai, eu acho que ele estava falando a verdade. Porque quando ele diz assim, eu não conheço esse daí. Ele não conhecia mesmo, porque é um Cristo humilhado no pátio da fortaleza de Antônia, sendo cuspidos, colocando... E ele não reage, né? Ele fala, mas ele tinha visto Jesus ressuscitar morto, acalmar a tempestade. Ele tinha visto, no momento em que Jesus é preso, uma escolta de 100 homens caírem no chão. E aí ele diz assim, eu não sei quem ele é, eu não conheço esse homem. E mais tarde ele vai dizer, alguém diz assim, mas você é um daqueles que estavam com ele. Eu falei, eu não sou esse. Ele tem uma ruptura interna profunda, porque diz, o que eu fiz na minha vida? Eu deixei tudo lá, meu negócio, minha pescaria, para seguir esse homem aqui, para acabar nisso daqui, nessa tragédia monumental de derrota. Essa é uma realidade profunda da nossa experiência de fé, que diz respeito a momentos em que a gente entra em contato com a fragilidade de Deus. Porque o Todo-Poderoso também é todo frágil. E aí a gente vai aprender que não é na força e no poder a manifestação de Deus, é na fraqueza. É quando nós somos fracos que nós somos fortes. E conhecer esse outro lado é o que vai acontecer com Tomé. Diz o texto, no capítulo 20, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ao cair da tarde é a transição entre o dia e a noite. Naquele dia da semana é o domingo que seguiu a Páscoa judaica. É o dia que Jesus ressuscitou. Ano 33, em Jerusalém. Ao cair da tarde é a viração do dia. É a transição entre o dia e a noite, entre o claro e o escuro. É um momento de penumbra. Não está nem claro, a gente não vê direito. E é interessante que é nessa hora que os doentes pioram. É nessa hora que as crianças ficam meio agitadas, fica pedindo para a mãe, dá um copo d'água, acende a luz. Há um momento de dificuldade nessas transições. Os nossos medos nos assaltam. E é na viração do dia também, que o Gênesis diz que Deus vem passear com Adão e Eva no jardim. Então ele está conosco nessa hora, nessas transições. É o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o dia subsequente ao sábado, que é o último dia, é o primeiro dia. Ele está conosco no sábado, que é o dia do Senhor, que é o último dia. Ele está conosco no domingo, que é o primeiro dia, o dia da ressurreição. Ele visita nos nossos começos, nos nossos términos, ele nos visita nas nossas transições. Diz o texto que os discípulos, com medo dos judeus, estavam trancadas as portas. Nessas horas que a gente tem medo, a gente se tranca. Isso é uma realidade terrível. A gente se tranca, a gente bota ferrolhos nas nossas portas, e eu diria que são as portas dos nossos afetos. A gente fica ensimesmado, a gente não consegue ir em direção ao outro, a gente se tranca. Portas e ferrolhos dos nossos afetos. Ficamos vitimizados, nos deprimimos,
a capacidade de amar fica trancafiada, a gente anda ao redor. Isso pode acontecer numa casa, marido e mulher, filhos, cada um trancado nos seus. Se cruzam, mas sem vínculos, sem pontes. Os discípulos estão nesse momento, nesse estado. Acontece com o nosso corpo, a gente se tranca, fica tenso, dói aqui, tem enxaqueca, problemas cardíacos. A nossa capacidade de enfrentar a vida fica enjaulada, a gente fica tímido, a gente fica com medo. Eles têm medo de sair dali, medo dos judeus. E que aí entre eles está Pedro, que disse: nós vamos para Jerusalém e morremos com você, e puxa a espada, e toda bravata. Agora está com medo. Prisioneiros de nós mesmos. Acontece com o nosso afeto, acontece com a nossa capacidade de orar, a gente não consegue orar mais. Acontece com as nossas emoções, trancamos. Não choramos, mas também não rimos. E aí, nesse momento, no pior desses discípulos, porque eles estavam esperando a redenção de Israel, e deu errado. Nessa frustração com Deus, que nos abandonou à nossa própria sorte. É verdade que havia rumores que ele tinha ressuscitado, mas eram 2 mulheres, eles não acreditaram. Eles estão trancados. É aí que diz o texto que veio Jesus e pôs-se no meio deles. A presença de Deus nesses momentos na nossa vida. Eu estou falando isso para mim hoje, eu estou pregando aqui para vocês, mas é comigo, é comigo. No pior de nós, no momento da frustração, no momento de se trancar, no momento em que eu construí muros. E a gente sempre lembra daquele texto: eis que estou à porta e bato. Aqui não tem nada disso, ele simplesmente atravessa a parede e se põe no meio de nós. Eu acho que a espiritualidade cristã tem muito a ver com perceber e ouvir essa presença nesses momentos. Ele não nos abandona e não desiste, ele está presente. E ouvir essa voz. Nesses momentos de medo, de descoragem, de isolamento, de prostração, de frustração, de aprisionamento pelas dificuldades da vida, ouvir essa voz. E essa voz é assim: a paz esteja convosco. A paz não é a paz na paz, a paz é paz no conflito. Ninguém vai dizer assim: tem paz na Suíça. Não. Você pode dizer: tem paz no Oriente Médio. A paz acontece no conflito e a paz surge no perdão e na reconciliação. A gente gostaria de ter essa paz, mas a gente vê dentro de nós conflitos, a gente está brigando com a igreja, brigando com a mulher, brigando com o governo, brigando com Deus, e por isso nós não temos paz. Brigando com alguém que me fez mal, que eu estou ressentido, estou magoado. A paz é sempre fruto de perdão e um movimento de reconciliação. Aí eu posso pensar: com o que eu estou brigando hoje? Eu perdi a paz e me trancafiei, fiquei com medo, me isolei, fiquei sem pique, sem ânimo, sem vigor. E a vida começa a murchar, começa a esvanecer. Eu fico irritado, eu não tenho paciência, eu não consigo orar. E aí eu percebo com que eu estou brigando. Muitas vezes eu estou brigando com Deus, porque aconteceram alguns fatos que eu fiquei frustrado com Ele. Outras vezes eu estou brigando com alguém que me fez mal, outras vezes eu estou brigando comigo mesmo. Não aceitando quem eu sou, a minha realidade. Às vezes eu estou brigando com a igreja. Paz significa reconciliação, significa perdão. A paz é a síntese da presença de Cristo em nós. Ele é o príncipe da paz. Ele vem para nos pacificar, para que tenhamos paz com Deus, paz conosco mesmo, com o lugar que eu ocupo, com a minha vida, com a minha história, com a minha biografia, com a minha vocação, e paz com o outro, paz com o meu irmão, paz com a minha família. Porque quando eu tenho essas pendências não resolvidas, de litígio, de ruptura, de conflito, e que eu alimento,
eu não vou a lugar nenhum. Eu fico vitimizado, eu fico desanimado. E essa é uma realidade que eu conheço profundamente. Aí eu preciso ouvir essa voz, que apesar das circunstâncias, eles estão isolados, Jesus Cristo morreu, ele vem nesse meio desse conflito e diz: a paz seja convosco. É acolher o príncipe da paz. E ouvi-lo e acolher essa graça é um desejo nosso, mas também uma graça. Ele quer pacificar os nossos corações. Ele quer que nós tenhamos paz com Ele. Ele quer que nós tenhamos paz uns com os outros. Mas é claro que, pela dinâmica do pecado, pela nossa natureza caída, a gente sempre consegue arrumar algum tipo de conflito, algum tipo de litígio, algum tipo de briga. E aí eu faço esse caminho inverso à paz, que é o caminho da beligerância, da desconfiança, do revide, da retaliação, do não aceitar. E aí, claro, eu vou adoecendo. Adoeço espiritualmente, adoeço emocionalmente, adoeço afetivamente, adoeço ministerialmente. Ah, Senhor, eu quero ter paz com o momento da minha vida. Quero ter paz com a Isabelle, quero ter paz com a igreja. Eu quero ter paz, Senhor, com aqueles que não concordam comigo, com aqueles que me machucaram. Senhor, ajuda-nos a nos reconciliar conosco mesmo, com a nossa história, com a nossa biografia, com aquilo que nós somos, com o lugar que eu ocupo, com as dificuldades que eu encontro, com o tempo que eu vivo. Eu quero estar reconciliado, Senhor. Eu não quero brigar com isso. Eu gostaria de compreender melhor esse mundo, os meus relacionamentos, a razão pela qual o Senhor me colocou no mundo. Muitas vezes isso me escapa e eu me revolto com isso, Senhor. Pacifica, Senhor, o meu coração diante dos problemas da igreja, dos problemas políticos, sociais, econômicos, esse mundo conturbado e caótico. Não posso brigar com isso. Eu quero estar em paz com Deus. Ajuda-me, Senhor, a me reconciliar com a igreja, ao invés de ficar pensando numa comunidade irreal e ideal, com aquilo que ela é, a sua realidade. Ajuda-me, Senhor, a amar os meus irmãos como eles são. Não quero brigar com ninguém. Ajuda-nos, Senhor, a sermos ministros da reconciliação. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sinais de paz nesse mundo tão conturbado. Nós queremos nos abrir ao príncipe da paz e ouvir essa voz que diz: a paz esteja convosco. E essa voz que diz: a paz esteja convosco, possa ser ouvida por mim e essa palavra penetrar fundo no meu coração e eu experimentar essa paz que Ele prometeu. Paz que excede todo entendimento. Ah, Senhor, há situações da minha vida que eu luto com elas, que eu não aceito. Eu preciso de reconciliação. E graças a Deus, Senhor, porque o Senhor me reconciliou contigo através de Cristo Jesus e sua morte na cruz e o seu sangue derramado. O Senhor perdoa os meus pecados. E eu que estava em litígio e separado, em ruptura, distante, o Senhor me trouxe a paz dessa reconciliação contigo. Eu guardo no meu coração como algo de mais precioso que eu posso ter. Então, dizendo isso, diz o texto, versículo 20, mostrou-lhes as mãos, o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Daí Jesus diz outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É interessante que não é uma paz assim, zen, né, para me ficar. É uma paz para que eu volte ao mundo conturbado com o coração pacificado e com uma expressão da paz. Sabe, um dos pecados capitais nessa tradição da espiritualidade clássica é o tédio, a preguiça ou a tristeza, que é visto como um pecado capital, um sentimento de desvalor, de indignidade,
a gente fica meio paralisado, não consegue vibrar com a vida, não consegue se entusiasmar com mais nada. A gente faz o suficiente para viver, para manter. Não conseguimos desfrutar das promessas de Deus. Esse é um problema que eu tenho. Eu desanimo fácil, eu desisto fácil. Por isso eu preciso ouvir essa palavra. E aí, quando acontece isso comigo, eu amplifico os meus problemas e começo a negligenciar os recursos que eu tenho. Os problemas ficam muito maiores. Os abraços ficam sem significado, os afetos ficam negados. E aí é que me visita o Senhor. Meu momento de solitude, de silêncio, essa santa, doce e bendita presença que diz: a paz esteja com você e no teu coração, Osmar. Como está escrito aqui para esses discípulos. E aí ele faz uma coisa interessante, ele sopra o Espírito Santo, diz o texto. Havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. E aí eu tremo em pensar que é a mesma pessoa que soprou no pó da terra, lá na criação, o Espírito, o ruá, o vento, para que nós nos tornássemos almas viventes, né? É o mesmo que sopra o Espírito Santo. É o Senhor, é Deus. A presença do ressurreto, que agora vai subir aos céus, se torna a presença do Espírito Santo entre nós. É a mesma pessoa, o Criador e o Redentor. Aquele que criou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, é o mesmo que nesse momento em que eu estou desanimado, trancado, vem e fala: a paz esteja convosco, e sopra o Espírito Santo. Ah, Senhor. É o Pai e o Filho que continuam soprando. Esse sopro é uma visitação de ânimo, de coragem, de entusiasmo, de se apaixonar por Jesus Cristo, para que a gente possa viver, para que a gente possa se santificar, para que a gente possa servir. É preciso desse sopro, é preciso da presença do Espírito Santo. E aí ele envia. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Tem missão, tem serviço, não é para o nosso conforto, se sentir bem. Porque nós vivemos num mundo que é marcado pelo medo, pelo ódio, pela violência. E a única forma de nós não sermos contaminados por esse mundo e não sofrermos a influência desse mundo é estarmos pacificados no nosso coração e cheios do Espírito Santo. E ele faz isso, ele está prometendo, ele diz que está fazendo isso. Porque significa viver no mundo sem ser do mundo. Só é possível com o coração pacificado e baixo essa presença do Espírito Santo no nosso coração. Viver no mundo de forma encarnada, ali onde tem conflito, onde tem ódio, onde tem ruptura, onde tem violência, onde tem pecado, e sermos sinais dessa paz, dessa esperança, dessa reconciliação com Deus. Daí, Tomé, um dos 12, chega. Porque ele tinha saído, não sabe onde ele foi parar nessa hora, se foi fazer alguma compra, alguma coisa, mas ele volta. Daí ele volta e os discípulos estão lá: ah, o Senhor apareceu, veio aqui, falou conosco. E ele: sei, estou entendendo. Essa tentação da incredulidade. Tomé é um cara muito corajoso. Tem um momento que os discípulos estão meio temerosos de ir para Jerusalém e falam assim: não, vamos lá para Jerusalém e vamos morrer com ele. Os outros acho que olharam e falaram: caramba. No cenáculo, é aquele que diz assim: mostra-nos o caminho. E ele ouve de Jesus dizer para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um dos 12. Ele conheceu intimamente Jesus, provou da sua intimidade, da sua ternura, do seu ensino, da sua companhia, provou do poder de Jesus nos seus milagres, e aqui ele está decepcionado, frustrado, sem fé. Jesus não fez prova de força perante seus inimigos, ao contrário, ficou vulnerável, lá paradão, mataram ele, e está muito frustrado.
Então ele fala assim, quer saber? Eu pago para ver. Sou bem um homem pós-moderno, eu quero ver para crer. É isso? Então eu quero ver. E ele que teve aquela coragem antes proclamada, agora se vê fraco, fugindo, irritado com os outros. Às vezes você está na igreja assim, alguém lhe dá um testemunho, você fala, ih, caramba, rapaz, como é que acontece para ele e não acontece comigo? Como é que ele está lá? Aí, num acesso de mau humor, de descontentamento, de irritação, ele fala assim, eu só vou crer se eu mexer lá na mão e ver que tem a ferida no lado, então eu botar o dedo lá e daí eu vou crer. Senão eu não creio. De modo algum acreditarei. Pago para ver. Daí tem uma pausa. Daí o texto diz assim, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Como assim? Jesus não foi lá? Falou com eles? Soprou o Espírito Santo? A paz seja convosco? Estão lá outra vez. E aí Jesus pôs-se no meio deles, e outra vez ele fala assim, paz seja convosco. Se fosse um de nós, ele fala, escuta, não tive aqui a semana passada. Vocês não me viram? Não falei com, não deu o Espírito Santo, não falei que eu ia enviar vocês. O que estão fazendo aqui? Essa paciência enorme, ele nos acolhe na nossa inconstância, na nossa dificuldade de crer, na nossa morosidade. Impressionante. Meu Deus. Esse é o Senhor. Ele não repreende. Ao contrário, ele diz, novamente, a paz seja convosco. Daí ele vai lidar com Tomé. Daí ele vira para Tomé, que está ali, e diz o seguinte, Tomé, pode me tocar. Vê as minhas mãos, a minha ferida, não sejas incrédulo, mas crente. Daí Tomé, nessa hora, olha bem, é o Cristo histórico, é Jesus de Nazaré. É aquele que nasceu em Belém, da Virgem Maria, através do Espírito Santo, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, que ressuscitou no 3º dia e está diante de Tomé. E nesse momento, ele tira de Tomé a declaração mais importante e mais vital e mais sublime que alguém pode jamais pronunciar e pronunciar a partir do coração, que diante desse Jesus histórico de Nazaré, Tomé diz, Senhor meu, Deus meu. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. Diante de ti eu me prostro, a minha vida te pertence. Fazes aquilo que tu queres. Tu és o meu Deus e o meu Senhor, Senhor Jesus Cristo. Agora, a gente muitas vezes fala assim, mas eu já fiz isso quando me converti. Não, isso precisa ser renovado, uma vez, outra vez, uma vez mais. Eu me deparar com o Jesus do livro, tal qual eu conheço as suas histórias, a partir das testemunhas oculares, a partir do testemunho de 2000 anos de igreja, e diante dele, do Jesus histórico, Jesus de Nazaré, dizer, Senhor meu, Deus meu. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. E Tomé, ele tem uma experiência de poder dizer isso tocando as mãos, o lado, talvez os pés de Jesus, em contato com as feridas da cruz. E aí acho que nessa hora cai essa ficha para ele. Aquele que eu esperava que ia redimir Israel é aquele que morreu pelos meus pecados e derramou seu sangue na cruz.
E eu acrescentaria: Senhor meu, Deus meu, meu Redentor. Meu Redentor. Eu não sei o que aconteceu com Tomé, mas eu tenho comigo, pela minha experiência, que nessa hora a perna tremeu. Os pelos se arrepiaram. Lágrimas caíram assim do lado. E ele teve que se prostrar diante de Jesus. Como Pedro lá na pesca maravilhosa. Ou como João na ilha de Patmos. Aquele que eu esperava que ia derrubar o Império Romano e restaurar o culto de Israel, é aquele que, ao contrário, se deixou levar para o lugar do sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o meu pecado que ele perdoou. E ele então sabe que as suas mãos e os seus pés foram transpassados pelos cravos na cruz do Calvário e que aquilo ele fez para Tomé. Ele fez para mim, ele fez para você. E aí, Jesus disse para ele: porque me viste, credes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ele não repreende Tomé, mas ele faz um elogio para aqueles que não precisam provas para crer no amor de Deus. Porque a gente fica pedindo prova, né? Já que o Senhor me ama tanto, então faz um milagre aí. Quem pede provas e milagres é o diabo na Bíblia. Bem-aventurados os que simplesmente confiam no amor de Deus, lendo as Escrituras e a partir do testemunho do Espírito Santo no seu coração, e se prostram diante dele, sem sinais, sem nada extraordinário. Bem-aventurados, ele diz, são esses que creem no amor de Deus, que confiam plenamente no amor do Pai, que não tem dúvidas, mesmo quando Deus se mostra fragilizado e não cumpre aquilo que eu achava que ele tinha que fazer numa demonstração de força e de poder. Bem-aventurados são esses. E sabe por quê? Bem-aventurados, porque esses não serão enganados. Porque Jesus disse que nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, que através de milagres e prodígios vão enganar até mesmo os próprios eleitos. Preciso disso. Eu creio, eu sei, no fundo do meu coração. E é o Espírito Santo que testifica no meu coração que, de fato, eu, um pecador ferrado, perdido, maltrapilho, fui alcançado